Bom dia, bom dia, bom dia! No Expande Comigo, Clube do Livro. Eu sou Andressa Borges, terapeuta integrativa, facilitadora de consciência. E estou nesse projeto chamado Expande Comigo no Clube do Livro, onde nós começamos esse projeto com esse livro incrível chamado As Leis Dinâmicas da Oração. Nós estamos hoje no 6º dia a respeito desse livro. Tem sido várias informações, várias chaves, muita contribuição para a minha vida, né? Eu já tinha lido esse livro outras vezes, estar retomando ele de novo nessa leitura e compartilhando com vocês tem sido uma experiência muito incrível. Sejam bem-vindos. Bom dia, Bruno. Bom dia, Cássia. E vamos lá no Expande Comigo de hoje. Envie essa live para as pessoas que você conhece. Hoje nós trabalhamos com uma ciência chamada neuroteologia, que estuda os efeitos da religiosidade, de ter uma fé, de desenvolver os benefícios da oração no nosso corpo, na nossa vida e na expansão da nossa consciência, como isso contribui para a nossa qualidade de vida. O que eu posso dizer? Ontem, na nossa leitura, nós falamos sobre os modelos diferentes de oração dos orientais e dos ocidentais, né? E trazendo esse esclarecimento. E aí, quando fala lá que os orientais, eles oram de uma forma mais criada, uma forma, uma estrutura, tem um tempo de meditar, de respirar e de se posicionar, e vários métodos, para depois entrar no processo de oração. Já os orientais, né, e os ocidentais, eles já oram de uma forma mais direta. E até no livro eles explicam que Jesus fazia isso, né? Que Jesus ele já orava e recebia a resposta das suas orações. E aí à noite uma amiga veio aqui pra gente trocar barras, Rúbia, linda, gratidão por sempre estar disponível nessa troca, né? De a gente expandir juntas. E a gente estava conversando a respeito disso. E a gente comentou o seguinte, que Jesus, ele sempre orava em momentos onde ele estava com o povo, onde ele orava pelas pessoas, então ele não tinha um ritual santo para interceder, para orar pelas pessoas. Mas quando se tratava da sua edificação pessoal, quando se tratava do seu processo de olhar para dentro de si, Jesus sempre se retirava, Jesus iria para o monte, ele ia para o monte, ele foi para o deserto, ele foi para outros lugares quando ele precisava fazer esse momento de oração, de edificação pessoal, embora que Jesus não precisasse. Mas as atitudes de Jesus nos mostram como nós devemos também, em determinados momentos, nos retirar, ficar em silêncio e olhar para dentro. E foi essas informações que a gente veio trazendo nos últimos dias, né? De como a oração, a forma de orar, e como que isso funciona no nosso corpo biologicamente e espiritualmente. Então, se você está chegando aqui agora e perdeu esses conteúdos, eles estão salvos no meu perfil e vão ficar disponíveis para que vocês possam acessar e adquirir todo esse conhecimento. E por que eu resolvi começar justamente por esse livro, As Leis Dinâmicas da Oração? A oração ali é um hábito que eu tenho na minha vida desde a minha infância. E até essa semana passada, conversando com um paciente, e comecei a contar para ele um pouquinho da minha jornada, da minha história, da minha experiência de vida. E ele ficou assim, um tanto quanto impressionado, né? Ele falou, Andressa, eu jamais imaginava que você tinha passado por esse processo. Porque hoje eu olho para você e para mim você veio de um berço de boa educação, de acesso a possibilidades, né? Ele, resumidamente, o termo que ele usou, para mim você era uma patricinha, né? Que tinha tido tudo, que tudo era resolvido, então que talvez você que não me conhece, talvez possa olhar para minha vida e possa também pensar isso, mas você não tá no meu lugar, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu vivi, né? E então assim, o que eu quero dizer para você é que a oração sempre foi uma ferramenta que me manteve de pé, que me fortaleceu, que me fez prosseguir, que fez com que eu olhasse além das circunstâncias. Um relacionamento com Jesus, ter Jesus no meu coração foi algo fundamental, primordial, para que eu pudesse chegar, né, até os lugares que eu cheguei. E eu tenho feito isso na minha vida todos os dias. E o que eu falo para vocês? A oração, ela sempre foi atendida, eu sempre tive bênçãos, eu sempre tive respostas, milagres e muitas coisas maravilhosas na minha vida através da oração.
E ontem na conversa com a minha amiga, né, a gente cheguei a essa consciência que eu disse para ela. Falei para ela, amiga, a oração sempre foi algo muito presente na minha vida. Deus sempre ouviu as minhas orações. Só que quando eu comecei o processo de autoconhecimento, quando eu comecei a silenciar minha mente, eu comecei a então enxergar Deus dentro de mim. Porque mesmo, né, orando, eu tinha um ego muito grande. Eu tinha um descontrole emocional muito alto. Eu era muito reativa, explosiva, emocionada. Enfim, vários comportamentos da nossa natureza humana que a gente vai aprendendo aqui assim que tem que ser e demonstrar emoções, demonstrar sentimentos, demonstrar que você é boa, que você é através de comportamentos, de ações, quando na verdade dentro de você é uma bagunça danada e que na verdade às vezes os seus comportamentos estão te causando muita dor, muita expectativa em relação às outras pessoas. Então eu comecei a entender, né, sobre muitas coisas a respeito de mim mesma. Então foi um mergulhar para dentro, que foi uma das coisas que nós falamos na leitura nesses últimos dias. Então, assim, enquanto que a oração durante vários anos da minha vida, ela foi aquela questão que me ajudou a elevar a minha vibração e me permanecer continuando. Só que se eu não tivesse tido uma mudança na minha mente, uma mudança principalmente nos meus comportamentos, porque às vezes a gente sabe, né, a Bíblia, lê a Bíblia, participa de um evento religioso, ou até mesmo de conhecimentos humanos, só que muitas vezes a gente não põe em prática. A gente só vai engordando, né, de conhecimento, aquela obesidade mental que a gente chama, e não coloca em prática, né? Então a gente tem que começar a agir e a praticar novos comportamentos, novos hábitos. Então foram muitas mudanças, gente, que eu posso dizer para vocês, que são muitos detalhes mesmo, que eu sou muito feliz e grata por quem eu tenho me tornado, sou grata por quem eu fui, né, porque ter sido quem eu fui também me ensinou muitas coisas, né, coisas positivas, coisas negativas, e eu aprendi muito. E também a minha história, eu falo, né, é sempre bom olhar para trás, para a história, mas o nosso passado é 10% e o nosso futuro é 20% daquilo que a gente quer, mas os 70% está aqui no presente, no hoje. Então quem sou eu hoje? Que grandiosas e gloriosas aventuras eu viverei hoje? O que eu tenho disponível para mim hoje? E se, né, nesse processo de oração você não tiver um processo de desenvolvimento intelectual, de ler, de estudar, de buscar, de estar em ambientes agregadores, você não vai conseguir transformar a sua vida, você não vai conseguir sair desse padrão que você está vivendo, embora você tenha uma vida de constante oração. Se você não olhar para as coisas que precisam ser transformadas, por isso que chama oração, orar e agir, orar e modificar, né? Então a gente falou ontem sobre o significado da palavra oração. Então, orar é a palavra que é dado como dom, né? E vem da ciência. E a ciência é aquele conjunto de conhecimento que você tem, né? A capacidade de se desenvolver sistemicamente. Então é isso, sejam muito bem-vindos, gratidão por vocês estarem aqui, tenham um excelente dia, que esse livro possa falar na vida de vocês, trazer consciências para a vida de vocês, assim como tem sido um grande divisor na minha vida. Então hoje o nosso primeiro capítulo que nós vamos ler é: a oração ensinará os seus segredos a você. A oração ensinará os seus segredos a você. A surpreendente verdade sobre a oração é que ela ensinará os seus próprios segredos. À medida que você estuda vários métodos aqui descritos, à medida que você pratica a oração escrita inicialmente no livro, ela preparará você para métodos mais profundos de oração, que você descobrirá dentro de você mesmo, os quais estarão descritos até o final deste livro. Aprender os vários métodos de oração aqui descrito dará a você uma nova perspectiva de objetivo. Você perceberá que ainda existem mais caminhos e métodos através dos quais suas orações podem ser respondidas. Você descobrirá que tem mais poderes dinâmicos de oração do que imaginava. Talvez esta seja a mais surpreendente de todas as verdades sobre a oração e sobre você. Aqui, quando a gente fala sobre a escrita, né, é importante que a gente também escreva as nossas petições, que nós chamamos em Axis de fazer uma demanda.
Então, o que é fazer uma demanda? Começar a escrever aquilo que você deseja. Existe até uma técnica chamada de manifestação que tem 33 vezes 3, 55 vezes 5, né? O que é isso? Aonde você vai escrever num papel 33 vezes durante 3 dias no mesmo horário, né? Para você reprogramar a sua mente, reprogramar suas moléculas, começar a entrar na frequência daquilo que você está desejando, porque palavras criam, palavras expressadas, palavras não expressadas, né? Palavras pensadas, elas criam a nossa realidade. Então a oração, a escrita, é um processo onde você vai estar profetizando sobre sua vida, você vai estar declarando sobre sua vida aquilo que você deseja e entrando nessa frequência. Então a técnica da 33 vezes 3, ela consiste simplesmente em você pegar um caderno e você começar a escrever. Eu estou tão feliz e grata por ter manifestado isso na minha vida. E você escreve aquilo que você deseja manifestar. Mas você vai escrever como se aquilo já fosse real e verdadeiro na sua vida, como se aquilo já estivesse acontecendo e que você estivesse sendo agradecida por aquilo. Então você pode fazer 33 vezes 3, 33 vezes durante 3 dias, ou 55 vezes 5, 55 vezes por 5 dias. E ir percebendo como as sensações, as emoções estando totalmente presentes com esse exercício que você vai estar realizando, tá bom? É uma maneira também de orar. Quando suas orações não são respondidas, algumas pessoas dizem: por que orar? A oração é uma farsa. Minhas orações nunca foram respondidas. Outras pessoas podem relatar uma longa lista de orações respondidas. Se Deus alguma vez respondeu a uma oração, Ele sempre responderá a todas as orações, pois Ele é Deus. Então, se o princípio parece haver alguma falha, o problema não está em Deus, mas está na pessoa que está orando. Há também uma crença entre muitas pessoas de que quando suas orações não são respondidas, é porque Deus disse não para os pedidos onde ela orava. Oração não é uma farsa e Deus nunca diz não. Deus sempre diz sim, mas para os mais elevados desejos do seu coração. Não para os desejos limitados e superficiais. Muitos de nós podemos recordar as vezes em que nossas orações limitadas e egoístas não foram respondidas. E mesmo assim, quão gratos ficamos depois disso. Uma vez que Deus sempre diz sim, mas para os mais elevados desejos de seu coração. Há em geral muitas coisas que você precisa fazer para se livrar das falsas crenças e emoções negativas, para liberar o caminho, para que suas orações sejam atendidas. Quando sentimos que as nossas orações não estão sendo atendidas, é geralmente porque existem alguma coisa dentro de você que está bloqueando a resposta. Algumas ideias limitadas ou emoções negativas. A oração geralmente tem que ter incríveis resultados em você, antes que ela possa ter resultados incríveis através de você e para você. Deste modo, frequentemente após termos orado, nós ficamos inclinados a roer nossas unhas e esperarmos por resultados instantâneos. Geralmente, se nós não recebemos um resultado instantâneo na oração, é porque ainda não mudamos o suficiente para aceitar e reter as respostas. Se você recusa deixar a oração trabalhar em você, mudando profundamente o seu interior, então você impede que a oração trabalhe por você. Deixe existir um trabalho dentro de você antes de acontecer um trabalho fora de você. Depois da oração, você deve estar pronto para mudar, mudar e mudar. As mudanças devem ocorrer naturalmente dentro do seu próprio pensamento e sentimento, de modo que você cresça o suficiente em consciência para aceitar a resposta pela qual você está orando, provavelmente de uma forma mais expandida do que você tem em mente. Muitas pessoas que se queixam que suas orações não foram atendidas caíram em um certo padrão mental e emocional. São pessoas muito rígidas em seus estilos de vida. Elas precisam mudar um pouco suas atitudes. Elas precisam descansar mentalmente. Elas precisam se expandir emocionalmente. Elas estão muito presas às coisas. Elas não têm força de vontade para mudar o seu interior. Então, como Deus muda as coisas da sua vida? Elas são como uma mulher que orou seriamente pela cura de seus olhos, ainda que toda hora que ia à igreja dizia, quase triunfante: eu percebi que o senhor e a senhora Smith não têm vindo ultimamente à igreja. Qual será o problema? Ou ela reclamava que a temperatura estava muito fria,
ou muito quente na igreja aquela manhã. Sempre alguma coisa estava errada, até mesmo quando tudo estava certo na sua vida. Então, ela não era um canal aberto e receptivo para que suas orações de cura fossem atendidas. Assim como essa mulher, para algumas pessoas a rigidez em seu estilo de vida e a resistência mental são algumas condições que frequentemente impedem as orações sejam atendidas. Nós devemos ter força de vontade para mudar nosso interior de modo que Deus possa mudar as coisas à nossa volta. Lembra que eu estava comentando com vocês agora no começo a respeito do padrão emocional, né? Quando a gente é muito controladora, cheia de expectativa e projeção, cheia de definição de como as coisas têm que ser, né? Muitas vezes a gente tem uma perspectiva de que tudo tem que ser do jeito que eu quero, porque pra mim, né? Ontem eu assisti um vídeo do Pablo Marçal, onde ele fala sobre a nossa mentalidade de abundância, né? E uma das coisas que a gente aborda no atendimento da Mesa das 4 Prosperidades é sobre as leis divinas, e as leis divinas, uma delas é sobre a lei da abundância. Então, ser abundante, ser próspero, ser rico, não está relacionado aos seus bens materiais, mas estava a sua generosidade de alma, ao seu estado de empatia, de compaixão, de compartilhamento, né? Quantas vezes aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você pede, é só para você mesmo? É para o seu egocentrismo, é para o seu autointeresse. E muitas vezes a gente tem que pensar como que isso vai mudar a minha vida e a vida das pessoas ao meu redor. Como isso vai gerar algo mais grandioso para mim e para o mundo? Fica nessa pergunta, aquilo que você tem desejado, aquilo que você tem pedido para Deus, qual vai ser o impacto disso na vida das pessoas ao seu redor e na sociedade? Eu vou beber uma aguinha, gente. E eu também falei da questão da mudança das nossas atitudes. Eu era uma pessoa muito reativa, né? Gostava de falar as verdades para as pessoas, cheia de dar conselho para quem às vezes não pediu. A síndrome da salvadora, que às vezes a pessoa vinha só desabafar e eu já tinha 1001 soluções para a vida da pessoa, para a vida da minha família, enfim. E quantas vezes eu era mal compreendida por isso. E uma das coisas que a Rúbia também nos ensinou no QGE, essa outra consciência que veio agora de manhã, que eu quero compartilhar com vocês, é que a verdade, ela é como um diamante, né? A verdade, ela é uma joia muito preciosa. E que existem maneiras da gente entregar um presente para a pessoa, um diamante. Quando você tem um diamante, uma verdade, uma consciência, um conhecimento, você tem que entregar para essa pessoa com generosidade, com amorosidade. Porque se você joga esse diamante na cara de alguém, você pode até matar essa pessoa. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi muito. A saber respeitar o tempo e o momento de cada um. Que cada um está no tempo e no momento necessário. E que aquela circunstância, aquela dor, aquela dificuldade, ela veio para trazer alguma consciência para aquela pessoa. Então, muitas vezes a gente tem que aprender a desenvolver a nossa escuta ativa. Só ouvir e perguntar para a pessoa o que eu posso te ajudar? Como você gostaria que isso fosse? Qual é a expectativa que você tem em relação a isso? Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi sobre a verdade, sobre os meus pontos de vista, né? Porque o meu ponto de vista é o meu ponto de vista, é a minha verdade. E a minha verdade, ela não é única e absoluta, e o que funciona para mim pode não funcionar para você, entende? Então, até tem um outro vídeo que eu tava vendo, do primo rico, ele fazendo um questionamento pro pastor, que se ele poderia beber bebida alcoólica, né? Ele se converteu recentemente, então às vezes tem algumas dúvidas. E aí falando, né, que existem personagens na Bíblia que beberam bebida alcoólica, tem personagens que não podem com a bebida. Então é por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então tem pessoas que ela pode beber e isso não muda quem ela é, mas tem pessoas que quando bebe, ela perde o senso de si, perde o controle, né, e faz coisas que não deveria fazer. Então é esse lugar que você tem que encontrar uma vida que funciona para mim, essa maturidade. Conhecer os efeitos pós, os contras, as possibilidades, as não possibilidades,
Em Axis nós falamos que todo tipo de droga é anticonsciência escolhida. E o que é a droga? Todo tipo de droga, lícita e ilícita. Álcool, tabaco, os outros tipos de droga que vocês conhecem aí, né, que vocês já ouviram falar. Então, todo tipo de droga é anticonsciência escolhida. O que é uma anticonsciência escolhida? É aonde você vai para um estado de abafar a sua razão, a sua percepção. E aí você fica um canal de somente transbordar. Isso, a Tatiane está falando que nós devemos fazer perguntas ao invés de darmos as respostas que tem dentro de nós mesmos. Né? É isso mesmo, muitas vezes a gente precisa empoderar as pessoas a saberem que elas sabem, né? Como o que você percebe, o que você sente, como você gostaria que fosse, o que você pode fazer para ser diferente, do que depende de você, o quantos por cento você está comprometido com isso, o quanto você está buscando o errado de você, né? Ontem a gente estava conversando e a gente entrou nesse assunto, né? O quanto a gente procura buscar o errado de nós, o errado das coisas ao invés de olhar para as possibilidades que estão disponíveis ainda. Seja para o nosso passado, do que foi, do que não foi, do como deveria ter sido, né? E começar a olhar as possibilidades de consciência que nos trouxeram através das experiências. Então, é isso, né? Da gente entender esse lugar de cuidado com os pontos de vista, com as palavras que você tem entregado para a vida das pessoas. E outra coisa que sobre a oração, que a gente desenvolveu ano passado, inclusive na casa da Tatiane. A Tatiane fez o pior ano do Pablo Marçal e nós desenvolvemos o projeto do QGR na casa dela, onde nós nos encontrávamos uma vez por semana para estudar a palavra, para orarmos juntos, orarmos uns pelos outros. E naquele movimento nós tivemos tantas bênçãos, tantas coisas maravilhosas aconteceram nas nossas vidas, tantas soluções foram resolvidas, tantas feridas foram saradas, como nós aprendemos uns com os outros, como nós tivemos maturidade em várias áreas da nossa vida, que ali a gente estava em um grupo onde realmente a gente estava para se ajudar, para se empoderar, né? Então cada um trazia a sua dificuldade, um na dificuldade empresarial, um na dificuldade na administração financeira, outro na dificuldade na administração no lar, da rotina com as crianças, um na dificuldade no casamento, e aí a gente ia se fortalecendo e orando e buscando mais conhecimento, né? E quando a gente olhava, às vezes a dificuldade de um era a dificuldade de todos. Peraí, gente, que eu tomei um remedinho ontem. Pensa que o trem me fez mal a noite inteira, tá? Complicado aqui, tá? Tá meio aqui, sabe? Aquela coisa que tá meio assim. Como pode melhorar corpinho? Desprograma e atualiza. Então é isso. Que vocês tenham um grupo de pessoas para orar, para interceder por você, para estar com vocês. Um grupo onde vocês possam juntos crescer em conhecimento, sabedoria e desenvolvimento. Beleza? Tenham esse lugar. Façam esse lugar. Até você que talvez tenha uma religião, que é aquele crente domingueiro que vai no culto todo domingo, se envolva nos projetos da sua comunidade. Porque a vida é dar e receber, é o equilíbrio. A função da igreja a função da igreja é contribuir socialmente com a comunidade aonde ela foi instalada. Essa é a única função exclusiva da igreja. Então, você está indo nessa igreja, você está conectado nessa comunidade, você não está lá só para ir para receber. Você está lá para dar também. O que você pode contribuir com a sua comunidade através do seu conhecimento, de quem você é, da sua habilidade, do seu talento, de quem é ser você. Vai lá, pergunta o que estamos precisando, as necessidades do seu bairro, da sua cidade, o que a sua cidade está precisando, que você sabe que junto com aquela comunidade vocês podem crescer, né? Se envolva mais, estejam mais inteirados, não vão lá só ser o crente esquenta branco, não. É importante a gente estar ali conectado, conhecendo um pouquinho mais, tá bom? Essa é uma outra dica que eu fico para vocês. Como crescer na resposta? Então, sempre perdemos nossas respostas de oração, porque insistimos em obter resultados imediatos, ao invés de estarmos dispostos a crescer com eles. Nós queremos todas as coisas boas de uma só vez, bênçãos instantâneas, antes de nós termos nos desenvolvidos até um ponto de recebimento. Então nós perdemos a resposta. Nós ainda não estamos prontos para receber. Então não é que você perdeu a resposta, você ainda não está pronto para receber.
Encorajará você saber que gigantes espirituais, tais como Abraão e Isaque, tiveram que esperar por 20 ou 25 anos para terem algumas de suas orações atendidas. Abraão esperou pelo nascimento de seu filho Isaque. Durante aquele tempo, ele percebeu que o atraso de Deus não era uma negação e que, como prometido, Deus cumpriria sua hora e na sua maneira. Por enquanto, Abraão teve que livrar dos seus pensamentos de temor, dúvidas e amargura e cresceu na resposta de sua oração. O nascimento de Isaque foi a sua resposta. Mais tarde, Isaque teve que aprender essa mesma lição espiritual. Depois de 20 anos casado, sua esposa ainda não tinha filhos. A condição de esterilidade dela causou censura pelas filhas de Canaã, e sua esterilidade era também um teste pela fé de Isaque. Finalmente, Isaque orou novamente e Jacó nasceu. Ainda mais tarde, Jacó esperou 25 anos antes de receber as bênçãos do Senhor, apesar de que ele teve que trabalhar duro para redimir os seus erros. Então Abraão, Isaque e Jacó aprenderam uma grande lição espiritual, que Deus não tem pressa para a realização de seus planos, mas responde os grandes desejos dos corações humanos e da sua própria hora na sua forma. Dessa forma, quando você ora, não insista por resultados imediatos e recompensas. Elas virão à medida que você estiver pronto para receber. Um filósofo grego, Epiteto, disse: nada de grandioso é criado subitamente. Se você me contar que deseja um figo, eu respondo a você que você deve esperar primeiro florescer. Então a fruta será produzida e amadurecerá. A oração que você quer que seja respondida é a oração daquele homem total, espírito, alma e corpo. Aquele que satisfará totalmente o seu ser. Ela pode ser ou não aquilo que você deseja muito no momento de dor ou desespero. A única coisa com a qual você deve se preocupar quando você ora é saber se você cresceu o suficiente em consciência para receber e manter as respostas de suas orações quando elas vierem. Muitas pessoas não têm força de vontade para fazer isso. Bom dia, meninas, sejam bem-vindos. Então, elas impedem completamente as respostas de suas orações e reclamam amargamente que Deus não as atendeu. Os místicos antigos tinham uma fórmula divina em 3 partes para conseguirem as respostas de sua oração. 3 passos místicos de oração eram a purificação, a iluminação e a união. O famoso padre espanhol do século XVI, São João da Cruz, descreveu períodos de purificação através do qual ele deveria passar para conseguir as respostas de oração com a noite negra da alma. No meu livro, As Leis Dinâmicas da Cura, você encontrará essa experiência de limpeza descrita como o processo químico da cura. Os passos para que esse processo de limpeza da alma são explicados lá. No primeiro ou no segundo dia, eu comentei, acho que no live da Juliana, eu ia espirrar. Como pode ser mais divertido? Na live da Juliana, nós comentamos a respeito do jejum e oração. Que existem demônios, entidades, seres, que só saem com jejum e oração, que é esse processo de purificação. Então, nesse livro, que ela falou, As Leis Dinâmicas da Cura, possivelmente deve falar sobre o jejum e oração. E na Bíblia existem vários relatos de jejum que foram feitos, Jejum de Daniel, aonde ele escolheu não se contaminar com os manjares do rei, aonde ele comeu só frutas e legumes, aonde ele não comeu, dos manjares, das coisas que os reis davam para as outras pessoas, e ele escolheu um jejum diferenciado. E então é esse processo de purificação. E por que é iluminação? Quando você faz o jejum, você tira o açúcar, você tira a cafeína, quando você tira o carboidrato, você fica com a sua sensação, com a sua consciência mais aberta. Você consegue perceber coisas com mais facilidade e você também começa a perceber as suas emoções com uma certa sutileza. Você fica mais consciente. Então, se você nunca fez uma oração, um jejum com oração, fica essa dica para você. Faça esse movimento de se abster de alimentos. Existem algumas práticas hoje de quando você vai fazer
Por exemplo, o reiki, né? Quando você vai fazer a iniciação no reiki, você tem que ficar de jejum. Ele fala para você tirar a carne, a bebida alcoólica e o sexo por algum tempo. Então, existe sim um sentido espiritual e humano para que faça esse movimento, tá bom? Então, essa é uma dica para você também fazer um jejum, cortar aí o açúcar, a cafeína, o álcool por um período e perceber como seu corpo vai funcionar depois que você fizer esse movimento. Superando o bloqueio para as respostas de oração. A purificação, o primeiro passo para obter as respostas das suas orações, surge através do perdão. O perdão. O perdão é algo maravilhoso, né? O que a gente fala do perdão? Tem uma historinha das batatas. As crianças foram para a escola e a professora tinha levado várias batatas naquele dia. E aí ela deu um comando para as crianças: olha, essas batatas eu trouxe para que vocês peguem e vejam quantas vocês conseguem carregar. E a partir desse dia, vocês vão fazer tudo com essas batatas. Vocês vão tomar banho com essas batatas, vocês vão escovar os dentes com essas batatas, vocês vão dormir com essas batatas, vocês vão trazer para a escola e tudo que vocês forem fazer, vocês vão vão fazer com essas batatas. Então, as crianças pegaram e levaram. O primeiro dia foi tranquilo e aí os dias foram se passando. E chegou um determinado momento, as crianças perguntaram para a professora: professora, eu não aguento mais carregar essas batatas, elas estão apodrecendo, algumas estão fedendo, está pesado, eu não consigo mais carregar isso. E aí a professora falou, né? Mas foi escolha de vocês escolher as batatas, foi escolha de vocês carregar as batatas. Eu trouxe as batatas e é vocês que escolheram que vocês iam carregar ou não. Então, às vezes na nossa vida, às vezes não, na nossa vida, as nossas mágoas, as nossas frustrações, as nossas decepções, as bagagens que nós vamos carregando ao longo do caminho, é porque nós escolhemos olhar para aquilo de uma determinada forma. Porque sinto porque sinto, eu sinto aqui dentro. E a gente sempre fala que a vida é 90% do que você faz com os 10% do que te acontece. Então, apenas 10% é o que o outro fez. O que o outro fez diz respeito a quem ele é. E os 90% diz a quem você reage e resiste em relação àquilo que o outro está te fazendo. Então, esses 10% é o que o outro te faz, mas 90% é aquilo que você faz com a sua vida hoje. Então, que você possa pegar todas essas batatas podres, fedidas, que você está carregando no seu coração, na sua alma, na sua vida, de expectativa, projeção, de julgamento, de como deveria ter sido que não foi, ou como deveria ser que não é, que está te causando dor e sofrimento no seu ser, separação, mediocridade, escassez, dificuldades, doenças. Você pode soltar tudo isso agora? Você pode liberar tudo isso agora? Está disposta a soltar, liberar, cancelar, destruir, descriar tudo isso desde o ponto de origem agora? Sim. Sim, deu o comando que sim, está feito, está feito, está feito, cancelado. Respira e percebe como cria mais espaço dentro de você. E que mesmo que talvez você ainda não esteja pronto para para perdoar, você fala: eu escolho te perdoar. Eu escolho perdoar. Eu escolho algo diferente de hoje em diante. E eu quero soltar tudo isso agora. Então, vamos lá. Quando as suas orações não são respondidas, é porque existe alguém ou alguma experiência do passado ou do presente que precisa ser perdoado por você. Perdão é purificação. O perdão dissolve os bloqueios mentais e emocionais entre você e as respostas da oração. A dor que você sofre, a falta em demonstrar alguma coisa sobre alguns acontecimentos que tocaram sua vida profundamente, pode levar exatamente a esse espírito de não perdão, que você guarda em relação ao mundo em geral ou em relação a alguém em particular. Você deve perceber isso para ficar pronto para receber a resposta de oração. Então vamos lá, declare comigo: eu libero meu perdão através de um Pai amoroso que agora me cura perfeitamente disso. E eu já estou pronta para ter minhas orações respondidas. Eu libero meu perdão através de um Pai amoroso que agora me cura perfeitamente disso. E eu já posso e estou pronta para ter minhas orações respondidas. Faça essa afirmação.
Os sentimentos mais frequentes que atrapalham você na obtenção da resposta das suas orações são pensamentos de crítica e condenação. O julgamento. O julgamento é a pior coisa que você pode fazer. O julgamento ele causa maldade, mediocridade, corrupção, separação, destruição, guerras, contendas, conflitos, né? Então esse é o julgamento. O julgamento que você tem para com os outros. E o auto-julgamento é a pior coisa que você pode fazer para você mesmo. Ontem, sabe o que significa a palavra de Deus? Fala que Deus é o eu sou. E todas as vezes que você fala, eu sou abençoada, eu sou linda, eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou inteligente, eu sou ousada. Quando você fala, o eu sou é o Deus em mim, é. O Deus que habita em mim, é. Então, quando você fala, né, o Deus, eu sou isso, você está declarando que o Deus em você é. E aí, quando a palavra de Deus fala não falar o nome de Deus em vão, é quando você fala coisas más ao seu respeito, coisas ruins ao seu respeito, você está falando o nome de Deus em vão. Porque Deus habita em você, você é a parte de Deus, Deus criou você, Deus sonhou com você. Então, quando você maldiz você mesma, você não está maldizendo a você, você está maldizendo o próprio Deus em você. Então, quando você possa dizer eu sou abençoada, você está ativando o eu sou dentro de cada um de nós. Que lindo isso, né? Eu fiquei maravilhada quando eu aprendi isso e comecei a falar eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, né? Então, que você possa também tomar posse do eu sou dentro de você. Se você está sempre criticando e condenando alguém, você está impedindo que sua própria oração seja respondida. Onde deveria haver um canal aberto no seu pensamento, há um grande ressentimento bloqueando o caminho das suas graças. O perdão traz resultados. Existe um outro livro, Das Leis Dinâmicas da Prosperidade, que ela conta a história de um homem que apareceu em um dia frio de inverno pedindo o meu conselho. Estava com dor, desempregado, solitário e infeliz. Ele era uma pessoa mais crítica que já conheci. Ele odiava os políticos de Washington, ele os culpava por todos os seus problemas. Após perceber que seu espírito sem perdão poderia ser a causa de muitos dos seus problemas, principalmente dos financeiros, este homem enfermo concordou em juntar-se a mim, falando humildemente palavras de perdão e concordando em parar com todas as suas reclamações. Alguns meses depois, quando ele apareceu em uma outra visita, esse homem tinha mudado tanto que eu não o reconheci. Limpo e curado das dores do corpo, ele tinha conseguido um maravilhoso emprego em uma mulher que ele havia levado para este encontro. Eles casaram mais tarde e haviam mais na vida do que havia desejado. Este homem provou que para receber resultados de oração é necessário jogar fora toda a cólera. Simplesmente é impossível receber qualquer resultado positivo do poder da oração, a caminho da cura, a menos que você tenha conseguido se livrar de ressentimentos e da condenação em relação aos seus semelhantes, até que você esteja preparado para se autoliberar de tais emoções críticas, suas orações não serão respondidas. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista. Então, todas as vezes que você for criticar, que você for julgar, que você for falar algo a respeito de alguém, faça esse exercício, interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista. E quando você receber um julgamento de alguém, que você possa dizer interessante ponto de vista que ele tem um ponto de vista. Interessante ponto de vista que ele tem um ponto de vista. E para todo pensamento de crítica, para todo sentimento de autossabotagem, para toda desculpa, para toda anticonsciência que você escolher, você possa dizer, eu destruí e descrio tudo isso desde o ponto de origem. Eu destruí e descrio tudo isso desde o ponto de origem. E para toda dificuldade que você está passando, seja ela financeira, seja espiritual, seja física, você vai perguntar como pode melhorar, o que mais tem disponível. O que mais tem disponível aqui, como eu criei isso, como posso mudar isso, como dou a volta nisso, qual o valor de me apegar a isso, que recompensas e não recompensas eu tenho aqui. Como eu comentei com vocês, que eu contei um pouquinho da minha história para os meus clientes, né? Para um dos meus clientes, na verdade, na semana passada. Eu sou filha de um casal muito jovem, meus pais quando se engravidaram, a minha mãe tinha 15 anos, meu pai tinha 17 anos.
Meus pais se casaram por um tempo, mas o casamento não deu certo, eles se separaram quando eu tinha 1 ano e meio. A minha mãe foi embora, me levou embora com ela, só que depois de um tempo voltei a morar com o meu pai, na verdade com os pais do meu pai. E a minha família tinha uma dinâmica diferenciada, né? Que eu já contei aqui algumas outras vezes. Quando eu tinha 9 anos, meus avós também se separaram, aí eu fui morar com a mãe da minha mãe, aí eu morei com meu pai, morei com a minha mãe, enfim, né? Tive uma infância assim, bem pra lá e pra cá. Quando eu tinha 9 anos de idade, tinha um projeto na rua da minha casa, da Igreja Presbiteriana Independente. E eu comecei a frequentar esse cultinho, né? Era um cultinho só para as crianças, era uma casa que eles alugaram no bairro, aonde eles faziam esse projeto de evangelismo infantil. Então tinha música, tinha comida, bebida, era um ambiente muito gostoso. Então eu ia lá com as crianças, onde a gente tinha uma história, li uma história, tinha um desenho para pintar, eu sempre gostei muito de pintar. E toda semana tinha um desafio, que nós tínhamos que decorar um versículo da Bíblia, e que quem decorasse esse versículo na semana seguinte ganhava um presente. Então, como uma boa rígida que sou, que gostava de ganhar competições, né, gostava de estar em evidência, e lógico, também gostava de ganhar presentes, quem não gosta de ganhar presentes, eu sempre me desafiava a participar desse processo. Então, eu ia lá e decorava o versículo. E estava lá. Então, muitos versículos que eu tenho na minha mente hoje foi desse período que eu passei no evangelismo no infantil. Então, esse processo da minha infância me desenvolveu o hábito de leitura da Bíblia, de decorar versículos da Bíblia. Então, muitas vezes eu vou declarar coisas para vocês que algumas eu sei aonde está, outras eu não sei onde está, mas eu sei que lá está. Aí eu dou um Google e acho o versículo para poder citar por completo aonde que está. E então, assim, foi o por que eu tô contando isso pra vocês? Porque eu falei pra ele, né, o quanto que a igreja, a religião, porque a gente fala aqui em consciência, quando a gente fala de expansão da consciência inclui tudo e nada julga. E a gente vê hoje um movimento aonde a igreja julga os movimentos de energia, de conhecimento, de saúde mental, de cuidados da alma, e também existe um movimento contrário das terapias, das terapias energéticas, enfim, do mundo da saúde, da psicologia, aonde existe uma crítica muito profunda sobre a religiosidade. Hoje, na verdade, até mesmo a própria religião tem debatido sobre a religiosidade. Né, que a religiosidade são dogmas, são doutrinas, são questões humanas que foram colocadas para que você possa ter domínio sobre um grupo de pessoas, né? E não tem a ver com a sua questão espiritual, mas é importante que a gente tenha ordem, decência, que a gente tenha uma maneira funcional de reagir, de realizar essa realidade. E então eu comentando com ele como lá dentro eu aprendi o que é família, né? Um modelo de família, como criar os meus filhos, como educar os meus filhos. Não que eu não tinha isso na minha casa, minha família entregou aquilo que eles sabiam de melhor, né? Aquilo que era o melhor para eles, daquilo que eles tinham de conhecimento e sabedoria, né? Mas que geraram muitos traumas, muitas dores, muitas feridas em todos nós. Todos nós somos machucados por diversas situações, né? E hoje eu não tenho mais julgamento dos meus pais, dos meus avós, de como foi, de como tinha que ser. E antes eu tinha muita mágoa, porque eu tinha uma expectativa muito grande de um modelo perfeito de família. E eu não tinha aquela família, então eu julgava eles, que eles deveriam ter sido algo para mim que eles não foram. Então, que vocês possam, sabe, analisar para o passado e incluir tudo e nada julgar, e saber ser grato por cada processo. Porque tudo aquilo que a gente exclui na nossa vida, de alguma forma, aquilo tenta a voltar. Porque existem as 3 leis do amor, né? Que é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio da troca. Então, a gente precisa ter isso na nossa vida. Então, tudo que você exclui, seja bom, seja ruim, ele vai voltar para você. Essas 3 leis do amor a gente aborda também na imersão Desvendar, que eu comentei com vocês ontem, que eu vou fazer a primeira edição agora aqui no online, pro pessoal que é fora de Bauru e que tem vontade de participar, tá bom? Então, como dissolver, deixa eu ver que oração que a criança tem natação.
Então, eu vou ler aqui as últimas frases para vocês e a gente vai encerrar a leitura de hoje, combinado? Então, como dissolver a negação dentro de você? Para dissolver ressentimentos dentro de você, declare frequentemente: Cristo em mim agora me liberta de todos os meus ressentimentos em relação às pessoas, situações ou coisas do passado ou presente. Cristo agora em mim me liberta de todos os ressentimentos das pessoas, situações ou coisas do passado e presente. Eu manifesto agora a minha verdadeira situação com as verdadeiras pessoas e com as verdadeiras circunstâncias. A razão pela qual o perdão é o primeiro para ser dado para chegar à resposta da oração é porque ele limpa sua mente, seu corpo e relacionamentos. Ele deixa você pronto para receber as suas virtudes. Uma agradável oração de limpeza para usar diariamente é: Cristo em mim é o meu poder de perdoar. Cristo em mim é o meu poder de perdoar. E para aquele que você deseja perdoar e para aquele por quem você deseja ser perdoado, afirme: Cristo em você e em seu poder de perdoar. Por todos os envolvidos, afirme: Cristo em nós e o nosso poder de perdoar. Cristo nessa situação é o seu poder de perdoar. Cristo nessa situação produz agora o perdão perfeito. Todos os conselheiros matrimoniais, ministros de prisão, psiquiatras, psicólogos e profissionais do campo de saúde mental conhecem pessoas cujas vidas estavam destruídas e cheias de problemas devido à falta de perdão. Essas pessoas cheias de problemas alimentavam ressentimentos, eram escravas do ódio e tinham planos de vingança. Eram como se jogassem bumerangues sobre elas mesmas. Quando você disser algo como ele merece isso ou ela recebeu exatamente o que merecia, tome cuidado. Esta é uma atitude que pode impedir que suas orações sejam respondidas. Manter para si ressentimentos é como manter dentro de si um carvão em brasas. Ele queimará constantemente até que você jogue para fora. Temor, dúvida e preocupação também fecham as portas para as respostas das suas orações. Suas mágoas ficam no caminho das suas respostas. Você insiste em que suas ofensas e atos de crueldade fiquem cuidadosamente guardados na sua memória? Você deve ter a coragem de se livrar de tudo isso. Desculpas, cultivar a autopiedade, culpar os outros por seu problema, tudo permanece no caminho das respostas de suas orações. A oração de perdão para e por aquele quem ofendeu você ou que persegue você são as formas mais elevadas de oração, apesar de serem as mais difíceis. No entanto, elas são também as mais recompensadoras e limpam a sua alma. Para esse propósito, afirme frequentemente: eu passo do preconceito, ódio ou condenação para a gentileza, perdão e amor. Eu passo do preconceito, ódio ou condenação para a gentileza, perdão e amor. O amor de Deus simplesmente não pode entrar em um coração amargo, endurecido e sem perdão. Enquanto que as orações de perdão quebram paredes e barreiras para o seu bem, geralmente instantaneamente. O perdão é a fórmula secreta da oração ser respondida. Então, que você possa anotar essas declarações, essas afirmações de oração de perdão e que você possa estar disposto e aberto para que você possa perdoar. E amanhã nós voltamos com as leis dinâmicas da oração no nosso Clube do Livro Expande Comigo. Gratidão mais uma vez por você estar aqui. Espero que tenha feito sentido para você, que tenha falado com você e que você possa tirar todos esses bloqueios, tudo aquilo que impede você de avançar. E que você possa trabalhar essas ferramentas de autorregulação, de autoacolhimento, para que você possa alcançar níveis mais altos na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos. E um grande beijo no seu coração, que seu dia seja cheio de infinitos milagres e possibilidades. E muito amor, muita esperança, muita generosidade de espírito, muita gentileza e principalmente cheio de perdão. Até amanhã, às 7 da manhã.